Olá pessoal, aqui é o Lodeiro. Nos falamos muito nos últimos meses. Alguns eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu carrego por todos, igualmente, o carinho e a honra de ter participado, mesmo que brevemente, desse time. Há algum tempo eu pensei em pegar parte do material que eu elaborei para a aula de MBA de Gestão Ágil de Projetos que eu ministrei no final de 2019, para fazer um resumão para vocês. Então, nesse momento crítico de quarentena, em que o amor ao próximo se manifesta exatamente através do nosso isolamento, eu resolvi começar a gravar. A vinheta que vocês viram no início desse vídeo é da minha empresa Agile Group, que eu uso exatamente para dar aula em faculdade e outros serviços terceirizados que eu prestava antes de entrar na Tivit. Bom, feita essa introdução, vamos lá. Como a ideia é a gente fazer vídeos curtos, eu vou escolher basicamente um tema por vídeo para a gente conversar. Aí vai ficar fácil caso vocês queiram rever algum tema específico. Basta revisitar aquele vídeo pelo nome mesmo. Nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar dois mundos bem diferentes na gestão de projetos. O modelo tradicional ou cascata, também chamado de preditivo, e a abordagem ágil. Eu posso dizer que são dois extremos nesse universo de gestão. Cada um deles se enquadra melhor num tipo de projeto diferente. A gente chega lá. Notem que aqui eu não estou falando do PMBOK. Em um outro vídeo, a gente vai ver onde é que está o PMBOK nesse contexto. O PMBOK ele é cascata, o PMBOK é ágil. Fica aí esse tema para a gente tratar mais para frente. No modelo cascata, nós temos etapas, fases bem definidas no projeto. De cara, a gente vê que a fase seguinte só pode começar quando a anterior termina. Nesse exemplo, a gente tem as fases do ciclo de vida básico de desenvolvimento de software. A fase de requisito, depois a fase de design, construção e testes. Bem simplificado. Já vamos ver outros exemplos de ciclo de vida. O importante aqui é entender que a saída de uma fase é a entrada para outra. E, via de regra, as fases são executadas por equipes diferentes. Isso, de modo geral, pode ser um problema. Quando existe a necessidade de qualquer revisão no trabalho executado na fase anterior, nesse tipo de abordagem, as mudanças elas são evitadas ao máximo. Pegando um exemplo desse ciclo de vida da figura. Se eu tenho um time que atua só no levantamento de requisitos, no momento que ele entrega os insumos para o time de design, ele passa, por exemplo, a atender um outro projeto, ele tira o foco desse projeto atual. Aí, se a equipe de design precisa revisar algum item, identifica uma melhoria ou até uma falha nos requisitos, se isso não é tratado no momento da passagem dos requisitos de um time para o outro, que normalmente é uma reunião de handover, de transferência de conhecimento, vai ter dificuldade para conseguir a atenção do time de requisitos. Então, a gente vê que esse modelo vai ser adequado mais para projetos que não costumam ter necessidades de mudança ao longo da execução. É o caso, por exemplo, da construção civil, mas certamente não é o que se costuma ver em TI. Em TI, as mudanças são muito frequentes e os próprios requisitos normalmente são esclarecidos ou refinados ao longo do projeto. Um ponto importante que a imagem deixa claro é que o cliente ele só vai enxergar o resultado quando o produto final estiver pronto. Tá? Qualquer surpresa ou mudança que ele queira vai exigir um esforço muito grande. Normalmente envolve aditivo contratual e um custo alto. Voltando para os exemplos que eu dei, é o modelo que se aplica bem em construção civil. O cliente final, quando recebe as chaves do apartamento que comprou, ele sabe que ele não vai poder reclamar que a cozinha não está onde ele queria, que está faltando um banheiro perto da sacada. Até porque o apartamento que ele comprou estava muito bem documentado em planta baixa, maquete, etc. Então, reforço, cascata funciona sim em projetos que são completamente documentados no início e que não sofrem mudança. Na abordagem ágil, a coisa muda de figura, é uma dinâmica bem diferente. Aí vem o conceito do ciclo PDCA.
Para quem não conhece, PDCA são as iniciais de Plan, Do, Check e Act. Plan de planejar, Do fazer, executar aquilo que se planejou, Check, que é checar, validar o que foi feito, e Act, que é agir. Agir para efetuar eventuais mudanças necessárias com base naquilo que foi checado. O ágil se baseia em ciclos PDCA, em que cada um deles entrega um pedaço do produto final. Isso é uma mudança radical na forma de se enxergar o projeto. Em ciclos curtos de PDCA, que o Scrum vai chamar de sprint, normalmente entre uma semana e um mês, a gente tem todo o pessoal trabalhando em conjunto. Seria mais ou menos como colocar gente que trabalha com requisitos, design, construção e testes, todos na mesma sala para unir esforços, conversando com o cliente a toda hora, não para entregar todo o projeto numa tacada só, mas só uma pequena porção do produto final. Com isso, o cliente já verifica o resultado e pode opinar, pedir mudanças que vão ser pequenas, até porque a parte entregue do produto foi pequena. Assim, o time vai para a próxima sprint com a missão de entregar mais uma porção do produto final, além das mudanças que foram solicitadas pelo cliente, que o time entendeu que poderiam entrar já nessa próxima empreitada, nessa próxima sprint. Essa é a dinâmica que normalmente tem tido o melhor resultado em projetos de TI, mais especificamente no desenvolvimento de software. Então, vamos ver algumas dessas características que eu já mencionei em cada um desses modelos. Vamos lá. No modelo cascata, tradicional ou preditivo, a gente tem um detalhamento antecipado de todo o produto. É aquilo que eu falei. No início, a gente já detalha e já documenta todo o produto antes de meter a mão na massa. A gente tem também um feedback tardio do cliente. Isto é, o cliente só vai enxergar o produto ao final de todo o desenvolvimento, do produto como um todo, e não de partes dele. Esse modelo também é baseado em um plano detalhado do projeto. Tá? A meta do time é seguir o plano. Mais do que interagir com o cliente, a equipe ela é mais orientada a pegar aquele plano que foi desenvolvido no início e seguir ele passo a passo. E cada área vai ter um ciclo de vida específico. Por exemplo, um novo produto, vamos pensar num novo produto eletrônico, por exemplo, tem a concepção do projeto, a gente tem o protótipo, os testes e o lançamento do produto. Na construção civil, como a gente já deu exemplo, a gente tem um estudo de viabilidade, depois a gente tem o desenho arquitetônico, a parte de engenharia, de toda a documentação, de como vai ser feito. Depois a gente tem a construção em si e a entrega. Pegando esse exemplo da construção civil, a gente vê muito bem que a meta do time, da equipe de obras, não é ouvir o cliente, porque o cliente não vai visitar a obra e dar opinião, dar sugestões de como ele gostaria que fosse feito. Tá? Na construção civil, o pessoal de obra ele simplesmente não escuta o cliente. Ele vai executar aquilo que está documentado. Sobre o modelo ágil, eu queria fazer um parênteses para a gente entender de onde veio o termo ágil. Eu vou fazer uma breve contextualização histórica e já vocês vão entender por que isso é importante. Vamos lá. Em 2001, um grupo de profissionais de TI se reuniu numa estação de esqui nos Estados Unidos e debateram sobre práticas comuns que eles adotavam nos projetos de software. Eles resolveram compilar as boas práticas num manifesto, num documento que eles ainda não sabiam que nome dar. Aí eles levantaram várias opções. A primeira opção era metodologia leve, que eles acharam que o marketing estava fraco e não tinha muito impacto esse nome. A segunda opção foi metodologia adaptativa. Esse foi o melhor nome que eles acharam, na verdade. Só que um deles já tinha escrito um livro com esse nome, Metodologia Adaptativa de Software ou coisa parecida. Tá? Então, eu botei brincando aqui que eles não quiseram dar moral para ele, né? Na verdade, eles não queriam utilizar o mesmo nome já utilizado por um deles, né? Eles queriam que fosse um nome de consenso geral. A terceira opção foi metodologia ágil. Bom, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Na verdade, esse foi o nome que eles entenderam que seria o mais adequado dentre as opções que eles tinham elencado.
Mas vamos entender uma coisa. Ágil pode até ser sinônimo de rápido no dicionário, mas no nosso contexto não é. Ninguém vai trabalhar, vai programar, vai construir ou vai testar mais rápido porque está utilizando uma abordagem ágil. De fato, o ágil se refere a adaptativo, que era aquele segundo nome que eles tinham escolhido. A capacidade de responder mais rapidamente às mudanças. Então, uma metodologia ágil ou uma abordagem ágil, a sua característica principal é responder mais rapidamente a mudanças. Inclusive, incentivar as mudanças dentro do projeto como um diferencial competitivo. Isso a gente vai tratar em vídeos posteriores, quando a gente estiver falando de item por item dos princípios ágeis. Então, de novo, o termo que melhor define as abordagens ágeis é, de fato, adaptativo, que responde rápido às mudanças, entrega valor antecipadamente, pois desde as primeiras iterações, desde as primeiras sprints, o cliente já vai recebendo parte do produto final. Muitas vezes, essa parte do produto final já tem utilidade prática, já pode ser entregue ao usuário, vendido, colocado em produção. Já pode agregar valor. Seguindo, então, as principais características das abordagens ágeis. Vamos lá. Uma das características de projetos que costumam ser melhor gerenciados através de abordagens ágeis é que não conhecemos de antemão todos os requisitos. As necessidades do cliente mudam constantemente. Existe o que a gente chama de processo empírico, onde a gente não conhece todas as variáveis. Tá? O empirismo, ele diz que o conhecimento vem da experiência. Então, a gente parte do pressuposto que a gente não sabe todas as variáveis de um sistema e a gente vai desenvolvendo, vendo o resultado e ajustando a forma de trabalhar. Isso significa empirismo. As entregas são, na verdade, chamadas de incrementos do produto final. São entregas menores em prazos menores para errar mais cedo. Esse é um termo que o Ágil costuma utilizar. Vamos errar mais cedo para a gente tomar a ação antes. Ele parte do pressuposto, isso aí todas as abordagens de projeto entendem, que o retrabalho, quanto mais tarde, mais caro fica para o projeto. Então, vamos tentar errar antes para corrigir antes o nosso rumo. Essa é a ideia. O próximo planejamento, ele usa a experiência da entrega anterior. Junto com o cliente, constantemente o time vai ajustando a rota. Vocês veem que tudo faz sentido, tudo se interliga. E eu priorizo os requisitos que agregam mais valor ao negócio. Tá? Então, de tudo que tem que ser feito, vamos ver o que traz mais valor para o negócio e vamos colocar nas primeiras sprints. Essa é a ideia. Essa, inclusive, é a função do Product Owner, que a gente vai ver mais para frente em outros vídeos. Para a gente fechar esse vídeo, eu queria só reforçar um ponto importante. Muitos dizem por aí que o modelo cascata não funciona e que o ágil é sempre melhor. Isso não é verdade. Tem projetos que podem ser melhor conduzidos pelo modelo cascata mesmo. Apesar do exemplo sempre recair para a construção civil, porque derrubar uma parede é sempre mais caro do que reescrever um código, a gente pode ter projetos em outras áreas, inclusive em TI, em que a cascata é a melhor abordagem. Vai depender de vários fatores: modelo de contrato, cultura e estrutura da empresa, tanto cliente quanto fornecedor. Tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos didáticos disso aí. Vamos lá, o primeiro exemplo, um projeto com escopo definido e bem detalhado em contrato. Preço e prazos estão escritos em pedra, isto é, não dá para mudar. E não há colaboração constante com o cliente, isto é, o time não tem acesso ao cliente toda vez que precisa tirar alguma dúvida. Esse é o caso típico de um modelo tradicional. Uma abordagem tradicional pode ser melhor adequada, a gente pode ter os melhores resultados através de um modelo cascata, nesse caso. No segundo exemplo, a gente tem escopo macro está claro, mas ainda não temos detalhes do escopo. O cliente está ciente de que há pontos a definir. O ideal é montar uma versão, validar para então seguir adiante. Esse está fácil. Esse é fácil a gente entender que a abordagem ágil vai ser a mais adequada, que a gente vai gerar uma parte do produto, verificar se a gente está indo para o lado certo, ajustar e seguir em frente. Esse é o caso típico de uma abordagem ágil como tendo o melhor resultado para a gestão do projeto. No terceiro exemplo, eu tenho um projeto
com a contratação através de um órgão público, né, através de uma licitação, e eu tenho um edital detalhado. Para quem não conhece, um edital de licitação normalmente tem um detalhamento muito bem feito daquilo que vai ser entregue. E existem restrições contratuais, existem cláusulas contratuais muito pesadas com relação a atraso ou a entrega de algum item fora daquilo que está exatamente detalhado. Esse é um caso típico, e aí eu recomendo fortemente que se utilize cascata mesmo para projetos de TI. Porque não existe neste tipo de projeto interação com o cliente, que é um órgão público. Eles estão contratando para fazer aquilo e não querem discutir o escopo. Então, nesse caso, fazer uma abordagem ágil, onde a gente vai tentar entregar uma parte do produto, o cliente não vai nem receber parte do produto. Ele tem um prazo e naquele prazo tem que ser entregue. Não existe interação com o cliente. Essa é a característica de muitos dos projetos que são contratados através de licitação com órgão público. E aí a gente vai ter um exemplo que é um pouquinho diferente, pegando de um exemplo que eu participei de uma conversa a respeito de um projeto desse tipo. Era uma contratação com órgão público, através de licitação, e no próprio edital citava que ia ser utilizada a abordagem adaptativa. Inclusive, no edital falava que seria utilizado o Scrum. Esse é um caso que, de fato, a gente vai ter que utilizar para essa parte do edital uma abordagem ágil. Mas a gente tem que olhar essas coisas com muita cautela, porque certamente o edital vai ter também entregas obrigatórias em prazos já definidos, e isso aí vai ter que ser seguido através de uma abordagem cascata. Esses são exemplos simples. Agora, na vida real, é muito comum existir alguns complicadores. Vamos ver alguns exemplos. Olha ali no slide. Será que na vida real é tão simples assim? Peguei um exemplo de um projeto em que o comercial fechou o contrato sem validação e entendimento claro do escopo. Entretanto, no contrato cita preço e prazo fixos. Vocês podem ver que a gente vai ter algum problema nesse caso. Como é que a gente vai seguir um prazo fixo e um custo fixo, na verdade, se a gente não tem bem claro qual vai ser o escopo que vai ser desenvolvido? E isso acontece na vida real. O que a gente precisa nesse momento é interagir com o cliente e com a área comercial para entender bem aquilo que foi conversado em reuniões com o cliente, inicialmente, e verificar e mapear com bastante cautela ao longo do projeto se o preço ou o prazo não vão sair do controle, conforme está no contrato. E constantemente abordar e envolver as pessoas caso seja necessário parar o projeto para revisitar escopo, revisitar preço e revisitar prazo. No outro exemplo, o cliente se diz ágil e exige adaptabilidade do escopo, mas o contrato detalha entregas e preço final, além de descrever os recursos humanos e perfis necessários. Olha só, nesse caso, um cliente que pode estar dizendo que assim, ó, estou passando por uma transformação ágil. Não sei se vocês conhecem clientes desse tipo, né? Mas que na realidade acabam trabalhando com contratos extremamente amarrados, tradicionais. Inclusive, já vi casos em que eles dizem que para desenvolver esse projeto a gente precisa de determinados perfis, quantidade de pessoas, eles definem exatamente em contrato qual vai ser o time de execução do projeto. Isso também pode trazer bastante dificuldade na hora de executar o projeto dentro das diretrizes que foram definidas no contrato. Certo, que legal, né? Bem no final do vídeo eu resolvi complicar e confundir totalmente a cabeça de vocês. E agora? Como é que eu faço? Qual é a solução? Ah, vou morrer! Calma. É por isso que eu sempre repito aquele mantra: não existe bala de prata. Não existe um modelo pré-definido ou uma regra única e prescritiva para tomar essa decisão por nós. Muitas vezes, nem é a gente que vai definir o modelo de contrato. Ele simplesmente chega nas nossas mãos para a gente tirar uma ideia do papel e transformar em produto. Então, fica um recado final. Quando a gente estuda a gestão de projetos e presta atenção no que realmente acontece no mundo real, a gente vê como isso aqui é verdade. Qual é a principal causa de fracasso dos projetos? Comunicação, exatamente.
Então, pessoal, não guardem dúvidas, vão atrás das informações, independente do seu cargo. Fomentem conversas entre todas as partes envolvidas, comercial, área técnica, a área de contrato, tanto interna quanto do cliente. E tentem, sempre que possível, puxar o usuário final para essa conversa. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, às vezes a maior contribuição que a gente pode trazer é justamente levantar as perguntas na hora certa para fazer o time todo pensar. Deixar para expor as dúvidas só no final, muitas vezes pode ser tarde demais. O prejuízo financeiro e o desgaste nas relações são inevitáveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero agradecer a atenção de vocês, muita luz e paz no caminho e até a próxima. Eu sou Lodeiro, Agile Group, soluções ágeis e exatas em gestão. Até mais.